Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos, nossos internautas, nossos companheiros que nos acompanham em mais essa transmissão deste programa Espiritismo e Atualidade. Aqui eu, Cosme Deolindo, ao meu lado, minha amiga companheira Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme. Tudo ótimo, meu querido. Tempinho frio, gostoso, né? Para quem gosta, como eu, né? Não gosto não. Não, eu gosto. Eu gosto desse tempinho frio, tá chuvoso aqui no Rio de Janeiro, 17 graus aqui de onde eu moro. Já estou sentindo muito frio nesses dias aí. Pois é, mas eu gosto demais do frio. Eu gosto muito. Não sei os nossos amigos, né? Mas eu gosto demais. Bom, vamos aproveitar, Cosme, para cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Então, vamos lá. Perfeito, vamos sim. Nossa querida Moadira Mara. Boa noite, grupo Muita Luz. Boa noite, Moadira. Que bom que você está aqui, né? Nossa boa noite, Moadira. Eronides. Boa noite, Silvio Cole. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Boa noite, Ero. Né? Nossa querida Niura. Boa noite a todos. Boa noite, Niura. Tudo bom, querida? Boa noite, Niura. Nossa querida amiga Francisca, boa noite, queridos Cosme e Silvia a todos. Graças a Deus, cá estamos mais um domingo. Exatamente, né, querida? Graças a Deus. Boa noite, Francisca. Nossa querida Elaine Banima também. Boa noite a todos. Boa noite, Elaine. Que bom que você está aqui conosco, né? Boa noite, Elaine. Muito bem. Vamos cumprimentando os amigos conforme eles forem chegando, né, Cosme? E vamos tocando o programa, né? Exatamente. Bom, queridos, como vocês sabem, né, a nossa Web Rádio Cristo Consolador é uma Web Rádio Espírita e nós temos como hábito iniciar todos os nossos programas com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Vou pedir ao meu querido amigo Cosme que faça conosco, né, convidando a todos que estão agora nos acompanhando, aqueles que irão nos acompanhar mais tarde pelo vídeo, que fica gravado no nosso canal no YouTube, para que eleve seu pensamento a Deus e junto conosco, né, Cosme? Faça essa pequenina prece. Por favor, perfeito. Meu amigo. Então, vamos à nossa prece. Amigo Jesus, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em seu nome, para mais esse estudo, as reflexões para esta noite. Possam aqui estar presentes os nossos amigos espirituais, os nossos guias, a todos os mentores responsáveis por essa web rádio, que possam nos conduzir, nos dando as melhores reflexões, e possam acalmar os nossos corações e abrir as nossas mentes. Rogamos também o amparo, a proteção a todos os nossos internautas, nossos amigos que nos acompanham nesse momento ao vivo, aqueles que nos acompanharão também através da transmissão e do compartilhamento desta reunião, e que todos nós, Senhor, ao sairmos daqui, estejamos com os nossos corações mais fraternos, solidários, amigos e irmãos. E que possamos, Senhor, dividir as benesses que aqui nós recebermos com todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos. Os nossos parentes, os nossos amigos e também, Senhor, os nossos desafetos.
pois somos todos espíritos inferiores à procura da nossa elevação moral, que nos dará como consequência a nossa elevação espiritual. Senhor, fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas e aí, Cosme? Chegaram mais amigos. Vamos cumprimentá-los então, né? Antes de prosseguir. Mais amigos e depois Evangelho, né? Exatamente, vejamos aqui a Marta Maria Alves. Boa noite a todos. Feliz estudo para todos nós. Com certeza, Marta. Boa noite, Marta. No comentário, está em Botafogo, no apartamento da Karine, que é a filha dela, né? Acho que está menos de 17 graus. Muito frio. Lá em Botafogo. Muito frio. Com certeza. Carioca é terrível, né? 17 graus está congelando. Exatamente. A Aurélia conosco também. Boa noite, Aurélia. Que bom que você chegou, né? Bom, boa noite, Aurélia. Vamos aproveitar agora pegar o nosso evangelho, né? E ler um trechinho, né? Para a nossa meditação de hoje. E o texto que nos caiu foi do capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. E vamos ler o item 20, né? Um pedacinho do item 20. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Essa é uma mensagem, deixa-me ver, me parece que é uma instrução dos espíritos, sim. É uma instrução dos espíritos, na verdade, de Vianney Curadas, foi recebido em Paris em 1863. Nós não leremos toda, apenas um pedacinho. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres. Eu, sem que Deus o queira, todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão a Deus, que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, e a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Graças a Deus, né? Muito bem, gente. Depois dessa colocação maravilhosa, né, de Vianney, com relação aos nossos males do corpo, né, que nós recebemos por necessidade evolutiva, né? E aí Vianney disse que antes da gente pedir para Deus curar o nosso corpo, que a gente peça para curar a nossa alma, né? Exatamente. Isso é verdade. Engraçado, Silvia, que eu estava lembrando, você estava lendo, o Vianney, ele é bem conhecido também, né? Mesmo dentro dos grupos religiosos católicos, ele é bastante conhecido. Eu estava uma vez passeando ali por Niterói, e lá tem uma casa, um centro espírita bem grande, que se chama Centro Espírita Curadá. Olha, que interessante! Em Niterói, lá perto de Caraí. Em frente a uma instituição, tem uma instituição grande que fica em frente a esse centro. Eu passei, eu fiquei olhando, falei, será que é isso mesmo? Fui lá e vi, realmente é um centro que faz trabalho de caridade, de cura, e tem o nome dele. Olha que bom, que bom. Para mim é uma novidade, que eu não sabia. Nem eu também não conhecia, não. Tem o centro Niterói. Quem vai ali perto do Ingá, do Ingá, na Niterói. Que bom, que bom. Bom, a nossa querida Kátia Moreno também aqui conosco. Kátia, boa noite, finalmente presente. Que bom, Kátia, que bom. Você não pode deixar de estar conosco. Tanta gente, a Kátia. Exatamente. Graças a Deus, chegou. Pois é. Bom, pessoal, nós hoje temos uma temática bastante interessante, algumas vezes até um pouco mal interpretada nos meios espíritas, né, Cosme?
que é justamente a questão do animismo, né? Do animismo e da mediunidade. O nosso tema, efetivamente, hoje é animismo e mediunismo, né? Animismo e mediunismo. E a gente gostaria de tentar colocar, né, Cosme, esses esclarecimentos para que os nossos companheiros entendam realmente o que vem a ser a questão anímica, né, durante os trabalhos mediúnicos, e se termine de uma vez por todas, né, Cosme, com esse mito que existe com relação às manifestações anímicas, né, que possam ocorrer por parte do médium. Não é isso, Cosme? É uma temática que eu confesso que é bastante delicada, mesmo para quem já tem uma experiência dentro do movimento espírita, estuda o espiritismo. Às vezes aparecem algumas dúvidas em relação à questão do animismo e da mediunidade, o mediunismo. É algo que é bastante interessante, eu acho que nos pede bastante leitura. No livro dos médiuns, né, na codificação, nos pede em obras complementares, né, tem aquele livro chamado Teoria da Mediunidade, que é um livro muito bom, né, que é do Zalmino Zimmermann, que eu gosto bastante. O Zalmino tem uma parte lá que ele trabalha exatamente isso, e o Zalmino ele foi bastante feliz, porque ele pega explicações, conceitos que estão dentro da codificação, mas ele também aborda obras complementares. Por exemplo, a própria coleção André Luiz, naquele livro Domínios da Mediunidade, né, tem um capítulo que aborda de forma excepcional esse assunto e não deixa dúvidas quando você lê com atenção esse capítulo do livro Domínios da Mediunidade, que fala sobre animismo e mediunismo. Talvez, Cosme, seja esse que eu tenho aqui, olha, nos Domínios da Mediunidade, na obra de André Luiz, ele trata, né, nos Domínios da Mediunidade, ele trata em Missionários da Luz e trata em Mecanismos da Mediunidade. Mecanismos também. Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 3, ele fala, né, equipagem mediúnica, no capítulo 8, psicofonia sonambúlica, e no capítulo 11 também eles falam, né, desdobramento em serviço, né? São importantes colocações aqui que abordam essa questão nos domínios da mediunidade. Missionários da Luz, André Luiz também menciona essa questão no capítulo 16, intitulado Incorporação. E no Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 21, Desdobramento, e 23, especificamente, Animismo, né? Mecanismo da Mediunidade. O que acontece? Que normalmente o médium, mesmo ele trabalhando no movimento, ele fica preocupado com essa situação da conceituação desses dois termos, né, animismo e mediunismo. Eu acho que a gente precisa começar, porque quando fala em animismo é uma palavra que não é uma palavra comum dentro da nossa língua portuguesa, né? Porque ela é oriunda do latim, que é ânima, que é alma, então seria uma ação da alma. Agora, o que a gente percebe, e quando a gente começa a estudar a doutrina, é que normalmente se coloca de maneira pejorativa o que é anímico. Exato. E isso é algo muito que nós devemos tomar muito cuidado. É um erro, porque né? Isso é um erro. É um erro, porque quando a gente diz que o que ocorre dentro do ponto de vista anímico da alma, significa que nós estamos condenando o que nós trazemos dentro de nós. Porque a ação anímica é a ação nossa, não é a ação exterior, é a ação de quem está ali manifestando. E essa ação anímica pode ser algo que você traga de reminiscências do passado, coisas que não foram resolvidas e que, às vezes, um médium pronto, preparado, pode manifestar numa sessão mediúnica. Exato. E nos domínios da mediunidade, a gente observa que o mentor Aulus, que está ali, né, e o Raul Silva, que é o responsável pela sessão mediúnica, o Hilário começa a questionar
como é que aquela médium estava dando passividade se não havia nenhum espírito mais próximo ou ligado a ela pelos trâmites normais da mediunidade, do mediunismo. E aí o Aulus começa a explicar que, na realidade, se tratava de uma situação que ela trouxe do passado, que estava dentro dos seus refolhos mais íntimos, e que, devido à presença de um daqueles seus algozes do passado, no Velho Mundo, trazia de volta para ela as reminiscências daquela situação, porque ela foi assassinada por ele. Então, ela manifestava ali na reunião a situação que não era de nenhum espírito, era dela. Era ela que estava manifestando. Então, anterior, né? Exatamente, uma vida anterior. Então, tipicamente, um assunto que a gente podia classificar, que se classifica como animismo. Mas isso, vejam bem, isso não significa que é algo errado, que é algo ruim. Exato. E eu lembro que quando eu comecei a estudar, algumas pessoas chegaram a me falar, isso é animismo. Gente, animismo é uma coisa e mistificação é outra. Exatamente. Você tocou num ponto muito importante, Cosme. Hoje melhorou um pouco, mas, como você falou, quando a gente começou a estudar, né? Assim, há quase 40 anos atrás, né, 30 e tal... Né? Eu sou de Xuxa para cá, Silva. Eu sou de Xuxa para cá. Pois é. Exatamente. Então, o que acontece? Lá, né, no início, numa casa que eu frequentava, existia, sim, um mito com relação ao animismo. E os médios, sobretudo aqueles médios novos, né, incipientes e tudo mais, eles tinham pavor, porque não é que eles eram efetivamente acusados, né, de estarem num processo de animismo. E animismo é como sinônimo de mistificação, né? De mistificação. Então, o pobre do médico que estava ainda se desenvolvendo, começando e tal, aí vinha alguém, sobretudo, às vezes era um vidente, né? Um vidente da casa, porque essa casa onde eu trabalhava, ela valorizava muito a mediunidade de vidência, e aí o vidente dizia, não estou vendo nenhum espírito, né? Então, isso aí é animismo, né? Animismo, ou seja, é charlatanismo, é um embuste, né? Como se o médico estivesse ali fazendo aquilo deliberadamente. E aí a gente pode ver, Cosme, exatamente com base nesse exemplo do Aulus que você deu, né? Que não se estava vendo nenhum espírito próximo, o vidente não via nenhum espírito próximo ao médium que estava se manifestando, efetivamente, uma manifestação do seu próprio espírito. Um exemplo que a gente poderia ter é exatamente disso aí. Uma situação mal resolvida do passado e o médico foi lá, buscou nos refolhos da mente e começou a se manifestar, né? Nesse caso, você falou, digamos assim, envolvido, né? Influenciado pela presença... Pela presença do espírito ali, eu gosto dela. Exatamente. Então, você veja, Cosme, como muitas vezes, né? Aliás, eu digo como todas as vezes, a falta de conhecimento doutrinário, a falta de estudo é um problema seríssimo, né? É um problema seríssimo. Porque você imagina, né, um médium novato, sem grandes experiências, começando as suas manifestações mediúnicas, receber uma bronca dessa. Isso aí é animismo, com o significado de charlatanismo, né? Embuste. Ou seja, o médium está fingindo que está fazendo uma manifestação. Ou seja, é muito ruim, né? Isso pode levar o médium a desistir, fugir, nunca mais aparecer, né? Morrer de vergonha e depois até ficar segurando suas manifestações. Na realidade, são dois empregos completamente equivocados. Primeiro que animismo não significa algo ruim, errado. Não é isso. E depois não conceituar a questão da mistificação. A mistificação, o charlatanismo, isso existe também. Isso existe. Mas naquele caso, e eu falo que, segundo o próprio Aulus, nessa passagem, quando Hilário pergunta, e aí, como é que funciona isso? Então, quando é mediunismo? Ele diz, mediunismo existe quando há interferência do espírito junto
ao médium que está dando comunicação àquilo que ele quer manifestar. Mas é importante que a gente veja o seguinte, o Aulus, ele comenta que é muito difícil você separar uma coisa da outra, né? O doutrinador, por exemplo, você pega um doutrinador que não é médio vidente, não é nada, ele vai tentar doutrinar. E aí vai tentar doutrinar no sentido de tentar trazer aquela pessoa para ela fazer o melhor. Mas ele não sabe se aquilo ali é do médium ou se é do próprio espírito, a manifestação. E aí o que acontece? A mistificação, que as pessoas dizem que confundem, que quando há um processo anímico que é um charlatanismo, é um negócio muito grave, porque isso vai de encontro à própria procedência do médium. Porque se o médium ele não está vendo nada, ele está afirmando que está vendo, isso sim é mistificação. Exato. Porque aí ele não está percebendo nada e ele está dizendo que tem. Aí é que cai a doutrina, né? No caso, as informações que são para serem corretas, ou tentar ser correta da melhor maneira possível, a pessoa cai numa armadilha. Porque a partir do momento que ela começa a dizer que está vendo uma coisa que ela não vê, ela está mistificando. Não tem nada a ver com animismo, tem a ver, sim, com que ela não está sendo sincera com o que ela está relatando. Eu vou falar uma coisa, Silvia. Só um momento, pegando esse gancho do que você falou aí, né? O animismo, gente, não tem nada de negativo, né? Exatamente. Não é uma coisa negativa. Agora, o misticismo, né? A mistificação, o charlatanismo, né? O embuste, sim, porque é uma coisa que denota, né? Se o médium estiver deliberadamente fingindo estar numa manifestação mediúnica que não está, denota uma situação, um problema aí de caráter, não é? Exatamente. Então, são duas coisas. Por isso que nós não podemos confundir manifestação anímica com uma manifestação de charlatanismo, né? De embuste, porque são coisas absolutamente diferentes. E o que a gente esclarece também, Silvia, é que o médium ostensivo, o médium preparado, ele pode manifestar um processo anímico e não vai deteriorar com a sua personalidade ou o seu trabalho. Claro. O grande detalhe nessa situação toda, dessa confusão, é que nós temos esses fenômenos sendo produzidos e, de uma certa forma, esse equívoco na hora de você considerar que anímico é ruim e que anímico é a mesma coisa que mistificação. Não é a mesma coisa. E eu falo uma coisa para você, isso vai de encontro com o próprio que o Kardec diz na codificação espírita, acaba trazendo uma má informação ou, digamos assim, uma má fama para quem propaga os propósitos espíritas da maneira mais correta e séria, e nessa explicação, nos domínios da mediunidade, do livro, o que o Aulus diz? Ele diz que há sempre um percentual na manifestação, ainda que ela seja mediúnica, da personalidade, daquilo que o médico tem, que ele traz dentro dele. Então, os seus estudos, Silvia, seus conhecimentos, tudo que aquilo também serve como manifestação, ainda que seja mediúnica, ou seja, você está passando aquilo que o espírito está transmitindo para você. Mas tem algo nessa transmissão que vai buscar, que é da sua experiência, da sua vivência, dos seus estudos, um percentual que é anímico dentro da comunicação mediúnica. E da mesma forma, quando é anímico, pode acontecer também de alguma coisa ser passada do espírito que você traga ali. Então, esses fenômenos, eles não são 100% anímicos nem mediúnicos na sua totalidade. Isso eu achei fantástico. Exatamente. Eu achei fantástico. Existe uma junção. Existe uma junção. Você não pode dizer que é 100%. Você não consegue ter uma manifestação
100% mediúnica. Né? Por quê? Porque sempre você terá o filtro do médium. Né? A não ser que seja um médium totalmente mecânico, né? Totalmente mecânico, que não vai nem lembrar depois do que falou. Né? Exatamente, porque não é uma coisa assim tão comum. Né? Mas, Silva, mesmo sendo mecânico, porque o que você estuda está dentro de você. Exatamente. O espírito ele vai buscar alguma coisa que você traz. Exatamente. Ele vai buscar para você, para manifestar aquilo que ele quer dizer. Pô, o que a Silvia traz aqui de bom que ela pode me ajudar nessa comunicação que eu estou tentando trazer? Então, tem alguma coisa que você empresta para ele poder utilizar. Exato, muito bem posicionado, Cosme. Aí vamos ver um médico, um espírito médico que queira dar uma mensagem científica de cunho médico. Se ele tem um médico que é médico e um médico que é leigo, que é um professor de matemática, por exemplo, ele, obviamente, vai ter muito maior facilidade de transmitir a sua mensagem através daquele médium que é médico e que já tem os conhecimentos de medicina, daqueles termos médicos, daquela coisa toda, dentro dele, que vai tornar a coisa muito mais fácil para o espírito, justamente nesse âmbito que o Cosme está falando. Né? Então, ele sempre vai usar alguma coisa. E, fora essa situação que o Cosme colocou, quando nós estamos numa reunião mediúnica, sobretudo, onde temos aqueles espíritos sofredores, algumas vezes endurecidos e tudo mais, o médium tem uma participação ativa, né? Filtrando aquilo que o espírito está dizendo. Né? Ele vai filtrar. Então, não é uma mensagem totalmente mediúnica, sem nenhuma influência do médium. O médium está participando ali, está filtrando, né? E, de uma certa forma, ele está sendo o intérprete do pensamento do espírito, né? Está interpretando. Então, é a mesma coisa, né? Às vezes você está colocando, né? Você está fazendo uma tradução, né? Vamos pensar na tradução simultânea, né? A pessoa está lá falando em inglês e você aqui está traduzindo para o português. Você vai usar suas palavras, né? As palavras do seu vocabulário, a sua estruturação de frases, tudo isso. Então, tem a sua participação também. Né? Não é uma coisa totalmente... A gente pode... O que não pode acontecer é que uma comunicação, para ela ser minha, ela não pode ser 60% da Silvia. Ela tem que ser... Para ser considerada minha, eu tenho que ter pelo menos 70%, 80%. Vamos colocar dessa forma. E 20% que eu vou usar, que ela traz. Da mesma forma, o espírito que se comunica. Então, essas comunicações, elas, anímicas ou mediúnicas, ela tem alguma coisa... espírito que ele se manifesta. Aconteceu alguma coisa, você ficou com som, seu som se perdeu um pouquinho. Pode falar. Não, pode falar você. Não, é porque o que aconteceu? Você, não sei porquê, talvez seja a sua internet com alguma dificuldade, ela ficou com um certo delay, entendeu? E aí ficou um pouquinho assim, você ficou um pouquinho mudo. Mas o que a gente está dizendo, justamente, né, é isso. E tem uma colocação aqui bastante interessante, né, que é Kardec dizendo o seguinte: para distinguir, isso é Kardec, né? Kardec, vejamos no livro dos médiuns, tá? Kardec, no livro dos médiuns, abordando essa temática, né? É o seguinte, Kardec nos diz o seguinte: para distinguir o que é de origem mediúnica ou anímica, Allan Kardec recomenda, pela natureza das comunicações. A natureza das comunicações. Estudai as circunstâncias e a linguagem, né? E distinguireis. E é principalmente no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta. Porque, então, se encontra mais livre. No estado normal é mais difícil, né? Aliás, há respostas que não se podem atribuir a eles de modo algum, ao médium, né? É por isso que vos digo,
Olha só, Kardec. Estudai e observai. E aí me recorda, Cosme, uma situação que ocorreu com Raul Teixeira, José Raul Teixeira, no início dos seus trabalhos mediúnicos. José Raul Teixeira, ele participava das reuniões mediúnicas, diziam para ele que ele tinha mediunidade e tudo mais, mas ele não estava convencido da própria mediunidade. Ele tinha receio, ele achava, devia ser também meio perturbado com tanta pressão de animismo, né? Ele tinha medo que fosse ele falando, então ele se sentia muito inseguro, né? Quando tinha que fazer algum tipo de manifestação e tudo mais. E aí, uma vez, para terminar de vez com isso, um espírito se manifestou numa língua estrangeira. Eu não me lembro se era latim, não sei que língua que era, que o Raul Teixeira absolutamente não dominava. Ele não dominava aquela língua de jeito nenhum. E aí o espírito veio, se manifestou numa língua estrangeira. Havia uma pessoa no grupo mediúnico que dominava aquela língua e pôde conversar com o espírito, né, naquela língua estrangeira. Agora, o Raul mesmo não sabia nada daquela língua. E ele fez a manifestação mediúnica nessa língua estrangeira. E aí aquilo ali foi, né, para que ele perdesse, né, aquele receio, aquela coisa de achar que era animismo, que era ele que estava inventando aquilo da cabeça dele e tal. Então, veio numa língua que ele não era capaz, né? Não era capaz de falar, não dominava, para provar realmente que era uma manifestação mediúnica que ele estava realmente, era capaz de receber, né? Uma psicofonia que foi até uma xenoglossia, né? Quando é uma outra língua, é um fenômeno de xenoglossia, mas muito, muito interessante esse caso do José Raul Teixeira, né? Bom, o nosso João Santana, estava sentindo falta do João. João Santana chegou aí agora. Oi, João. Ótima semana a todos. Boa noite. João. Amigo, tudo bem? E João chegou. Boa noite, João. E aí, exatamente, a gente vai falando muito sobre isso, né? Porque Chico Xavier também falou uma vez, eu li, que Chico diz que não existia, né, nenhum tipo de manifestação mediúnica sem animismo, que sempre existia essa colocação, né? Sempre teria uma participação do médium, sempre teria uma influência do médium nas manifestações e tudo mais. Então, eu acho que o ponto básico, né, Cosme, que nós queremos deixar claro aqui para os nossos ouvintes na noite de hoje, é que não existe essa situação, né, de animismo ser algo negativo, de animismo ser algo a ser condenado na casa espírita e do médium ter medo de ser apontado, né, como, digamos assim, um mistificador, né, de animismo. Então, Silvia, com relação a isso, diga. Tá perfeito, é isso mesmo. Agora, é importante também que a gente esclareça o seguinte, gente. O processo anímico ele pode ser startado por um espírito obsessor, tá? O Zalmino, ele trata desse assunto, provocação de reflexos anímicos, na página 805 desse livro chamado Teoria da Mediunidade. E ele diz assim: técnica utilizada pelos obsessores visando provocar o afloramento de conteúdos subconscientes da vítima com o emprego da indução telepática e do magnetismo, principalmente. Esse tipo de atuação, quando ocorre na atividade mediúnica, como se sabe, é responsável pelos chamados surtos anímicos, com manifestações não mediúnicas ou paramediúnicas, a exigirem mormente, quando de ocorrência mais frequente, atenção e auxílios especiais, como visto. Obviamente, nem todo o transe anímico é resultado da ação obsessiva. É bom que a gente tenha isso como algo importante também para a gente poder detalhar. O que a Silvia falou está correto. Agora, os processos, mesmo anímicos, podem ser startados por espíritos obsessores. Cosme, muito bem colocado. Existe um livro de Manuel Filomeno de Miranda,
eu não sei exatamente, eu não sei se tem grilhões, partidos, eu não recordo agora qual é o livro. Nesse caso do Aulus, não foi que ele, que o espírito que estava lá, que foi o algoz dessa senhora, da médium, ele só a presença dele já startou isso. Pois é. Essa reminiscência. O que acontecia? Nesse livro do Manuel Filomeno de Miranda, que eu acho, não sei se é grilhões, partidos, esqueci o nome, né? Existia um personagem chamado Lisandra, era uma jovenzinha, né? Uma adolescente. E essa jovem, ela teve uma vida pretérita muito confusa, onde ela cometeu muitos erros, muitas situações complexas, aquela coisa toda. E, obviamente, seus algozes, né? Suas vítimas do passado, algozes nessa existência, estavam ali num processo obsessivo muito grande nessa moça. E faziam exatamente isso, Cosme. Eles a induziam, né, a acessar os seus arquivos mentais, as suas lembranças da vida anterior, né? E ela ficava completamente alucinada, completamente falando coisas completamente assim, fora de nexo, né? Falando como se fosse outra pessoa, e acusando, dizendo isso, dizendo aquilo. E ela chegava num estado de excitação tão grande, quando ela tinha este que você falou, surto anímico, né? Que a culminância era ela ter um desmaio, né? Normalmente antecedido de uma convulsão. Né? De tanto que ela ficava super excitada com essa situação, e ela chegou, inclusive, a ser tratada, eu acho que de forma psiquiátrica e tudo mais, porque acaba se virando uma terrível confusão, né? Na cabeça da pessoa, sobretudo quem não conhece, né? Quem não conhece o processo. E aconteceu exatamente isso nesse livro. Nessas manifestações, ainda que sejam anímicas, mas nesses processos de necessidade de equilíbrio do espírito, né, seja ele aquele que esteja se manifestando mediunicamente, ou do próprio médium, que traz uma reminiscência do passado que lhe dá assim, grandes perturbações, é necessário o equilíbrio espiritual. E o equilíbrio espiritual, segundo Aulus, ele se dá a partir do momento do perdão. Porque o perdão significa a gente não deixar que aquela sombra que se manifesta, seja no passado, de reminiscências que nos afligem, seja no processo hoje, daquela manifestação que o espírito ali está, precisa de evangelho, na realidade, de oração e de modificação mental daquele espírito que ali está, para poder se modificar. Você veja como a questão do pensamento, a questão da modificação de atitudes, de ideias, ela é fundamental, Silvia, para mesmo uma situação dessa que de repente nós estejamos trazendo das nossas reminiscências do passado, mas que ainda não foi resolvida. Exato. Então, a médium ali, ela não estava perdoando aquele que a havia assassinado, porque ela havia sido esfaqueada por ele. E essa situação, ela não ficou resolvida. Então, por ela não ter ficado resolvida, a presença dele na reunião, o espírito buscava no subconsciente dela aquele momento. E ela manifestava como médium na reunião aquilo que ela apresentava, que parecia que era alguém que estava se comunicando. Na realidade, ela estava trazendo dela mesma. Exatamente. Então, veja como um processo de oração, de perdão, de modificação, que é o tempo inteiro que a gente vive falando dentro das casas espíritas, a questão da reforma íntima, a questão da gente se melhorar, perdoar, não trazer as mágoas, as reminiscências que nos deixam aflitos, irados, coléricos. Elas, de uma certa forma, afetam o passado e afetam o presente. E se a gente não quebrar esse grilhão, como diz o Manuel Filomeno de Miranda, né? Os grilhões partidos, a gente não vai se libertar disso. Exatamente. Então, o doutrinador, nesse caso, ele precisava, de fato, trazer a companheira para que ela pudesse, de uma certa forma, perdoar aquele que ela estava ali manifestando, porque ela ouvia. Não perdoe, ela dizia, não perdoo, porque ele tirou minha vida.
Você não sabe o que você está falando, porque é ter um metal, né, uma lâmina sendo cravada no seu peito. Ela ainda sentia essa dor. Olha que era uma coisa que estava do passado. E o espírito que ali estava, ele necessariamente ele não estava buscando vingança, parecia até muito arrependido. Mas, tendo em vista que ela não perdoava, ele ficava muito triste ali naquela situação. E ele não estava mentalmente ligado a ela em nada. Mas era ela que, por uma situação não resolvida no passado, trazia essa situação penosa ainda para a vida presente. Exatamente. Cosme, tem uma passagem aqui que gostaria de ler a respeito do nosso tema, que diz o seguinte, acho bastante esclarecedor. Segundo a doutrina espírita, né, há 2 tipos fundamentais de fenômenos psíquicos. Os anímicos, que Allan Kardec denomina de fenômenos de emancipação da alma, e os mediúnicos, né? E aí, a respeito do animismo, André Luiz esclarece, né? Esclarece no livro, vejamos aqui, Mecanismos da Mediunidade, exatamente isso que a gente tem falado, né? E ele diz o seguinte, alinhando apontamentos sobre a mediunidade, não será lícito esquecer algumas considerações acerca do animismo ou conjunto de fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Olha que interessante, né? Considerações acerca do animismo ou conjunto de fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Temos aqui muitas ocorrências que podem repontar nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais, como a própria inteligência encarnada comandando manifestações ou delas participando com diligência, numa demonstração que o corpo espiritual, ou seja, o perispírito, pode efetivamente desdobrar-se e atuar com os seus recursos e implementos característicos como consciência pensante e organizadora fora do carro físico. Olha que fantástico, né? É justamente há um desdobramento do médium, o seu perispírito, com as suas potencialidades, ele vai justamente atuar ali, né? E vai fazer a comunicação, né? E aí ele conclui assim, com essas explicações, né, fica clara outra orientação que tem no livro dos médiuns, né? É certo que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente, outros espíritos não atuem igualmente por seu intermédio. Ou seja, o médium pode, o espírito do médium pode agir sozinho, né? E dar essa comunicação, e, naturalmente, outros espíritos através do médium mesmo, né? É muito interessante, ele fala aqui, para que ocorram fenômenos anímicos, faz-se necessário que o encarnado desprenda-se momentaneamente do seu corpo físico e, por si mesmo, tome conhecimento da realidade extrafísica, percebendo-a de acordo com o seu entendimento, né? Então, é muito interessante isso. Aí você vê a questão da senhora, né? Que o espírito dela meio que se desprendeu, tomou conhecimento, viu o outro espírito ali, né? E meio que travou uma conversa com ele. Ou seja, o espírito dela tomou consciência do que se passava no mundo extrafísico, identificou aquele espírito que havia assassinado numa vida anterior e se manifestou com o receio dele, falando, inclusive, aquela sensação, né? Não sabe que é ter uma lâmina encravada no seu corpo, aquela coisa toda. Então, é muito interessante, né? É muito interessante você pensar isso, né? Você numa reunião mediúnica, olha só, você numa reunião mediúnica, né? O seu espírito se desdobra, né? Como se fosse num desdobramento do sono, num desprendimento do sono, ele se desdobra na reunião mediúnica e entra em conversação com os espíritos que estão ali na sala. E você não é
nem vidente, nem nada, mas você vai ter uma visão muito maior, né? Mais ampla, porque o seu espírito, né, desdobrado, está ali conversando, estabelecendo aquele diálogo com outros espíritos presentes. É muito interessante, né? É uma situação bastante. O grande detalhe, quando a gente aborda a questão de terapia da vida passada, TVP, quando algumas pessoas já tive convivência com pessoas que faziam, Silvia, exercícios de sair do corpo e sem haver com a doutrina espírita, nem estudava, mas estavam fazendo exercícios para poder fazer esse desdobramento. Eu, sinceramente, nem entendi exatamente o porquê faziam isso, né? Porque eu acho que é tão complicado você, às vezes, tomar conhecimento de certas coisas que estão em gavetas, que estão, conforme nos falam os psicólogos, estão armazenados, guardadinhos, e que, a partir do momento que você inadvertidamente abre uma dessas gavetas, e sem alguém equilibrado, ou você tendo um apoio, suporte para poder tratar aquilo, vai aparecer, de repente, uma caixa de Pandora que vai complicar completamente você. Então, e nós trazemos isso no nosso perispírito, né? No nosso subconsciente, essas vidas do passado que a gente não sabe se tudo foi resolvido lá atrás. A gente não sabe. Então, quando você começa a fazer uma arrumação nessa sua casa mental, nesse seu subconsciente, nessa questão para você saber quem você foi, o que você fez, pode ser que você tome um susto e você não vai acreditar ou não vai aguentar a ver as situações que a gente já fez, que a gente já auxiliou outros fazerem e nos derrubem essencialmente nesse momento que nós estamos tentando nos reerguendo. Porque quando, você mesmo já falou aqui várias vezes, Silvia, se nós queremos saber quem nós fomos, é só a gente olhar quem nós somos hoje. Exato. Porque se hoje, né, Silvia, nós temos a melhor versão nossa, porque a gente não valeu muito a pena até então. Exatamente. Porque se o espírito ele está em evolução, e se nós só conseguimos ser o que nós somos, você imagina, então, o que nós fomos no passado. Exato. Então, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Esse é um processo que pode gerar um mal-estar, um desequilíbrio, conforme você mesmo estava comentando, dentro dessa passagem aí do comentário do livro. Pois é, e corre o seguinte, né? Aquela história, né? O véu do esquecimento, gente. Né? O véu do esquecimento, se Deus coloca o véu do esquecimento, é porque nós precisamos, né? E Deus sabe melhor do que nós, né? Que o quanto o véu do esquecimento é benéfico, né? Então, esse tipo de você fazer TVP por curiosidade, como você falou, né? Você pode abrir uma caixa de Pandora ali, não sabe o que você vai encontrar. Não sabe. E aquilo pode te desestabilizar muito. Você pode ficar muito mal com o que você vier a descobrir, né? Com o que você vier a descobrir. Então, é uma situação assim, muito, muito delicada, que absolutamente a pessoa não deve fazer, a não ser, obviamente, que exista uma recomendação para isso. Vamos dizer que você é uma pessoa que tem fobia de andar de avião, tem verdadeiro pavor de andar de avião, né? E o seu trabalho exige que você ande de avião. Como é que você vai resolver? Né? Então, talvez, fazendo uma terapia de vida passada, você venha descobrir o seu medo de avião. Pode ser que você tenha caído de avião, pode ser que você tenha caído de uma grande altura e ficou com aquela situação. E muitas vezes, uma vez que você descobre a razão do medo, você deixa de ter aquele medo. Né? Então, são situações. Mas, por mera curiosidade, absolutamente não recomendamos. De jeito nenhum. Né? A Elaine Bang tem um questionamento aqui. Ela diz o seguinte: esses casos de animismo, então, poderíamos dizer que ocorrem de modo involuntário? Sim.
essas situações ocorrem de modo involuntário. Você viu que com aquela senhora, ela não provocou a situação, a coisa aconteceu. Não é? Nesse caso do livro Domínios da Mediunidade, Kátia, Kátia? Elaine. Não, Elaine Weiman. Perdão, Elaine, na realidade, o que startou foi a presença do algoz dela que estava na reunião. Então, só da presença dele já startou esse processo. Embora ele não estivesse magneticamente ligado a ela. Porque no processo de mediunidade, do mediunismo, há a ligação do espírito com o médium. Mas nesse caso não havia. Mas a presença dele fez com que ela, involuntariamente, já mergulhasse no passado e trouxesse aquela situação que estava mal resolvida. Então, foi só a presença dele. Então, é alguma coisa que gerou esse processo. Mas veja o seguinte, pode ser alguma coisa involuntária que você traga por conta própria também. Agora, isso não impede, foi o que a gente falou aqui, conforme o Zomino traz no Teoria da Mediunidade. Essa provocação ser relacionada por espíritos obsessores. Eles sabem, querem atacar a pessoa, sabem que há uma situação que não foi resolvida e vai buscar isso nos refolhos íntimos da pessoa para que isso se manifeste, como a Silvia deu o exemplo aí, que a pessoa ficava completamente transtornada, a Lisandra, né? Exatamente, a Lisandra. Ela ficava completamente transtornada. Por quê? Porque sabiam que havia muita coisa que ela não tinha resolvido, então isso se manifestava na vida atual, na vida presente. Exatamente. A Daniela está aqui conosco também, falando, coitada de mim. Eu acho que é das suas lembranças pretéritas, né, Daniela? Deve ser, né? Coitada de todos nós, com as nossas lembranças pretéritas, porque eu não quero lembrar de coisa alguma, né? De jeito nenhum. Bom, aí temos umas outras colocações interessantes aqui, que eu acho o seguinte. Todas as manifestações mediúnicas, psicofonia, psicografia, vidência, audiência, etc., trazem o teor anímico do médium, uma vez que este não age como uma máquina na recepção e transmissão da mensagem do espírito. Perfeito. Não é? Ele não é uma máquina, que ele não vai ter nenhuma participação. Funciona como um intérprete do pensamento do espírito, imprimindo naturalmente as comunicações que intermediam características peculiares à sua personalidade. É por isso que, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com um médium, os ditados que este obtém, ainda que procedendo de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, o cunho que lhe é pessoal. E aí Allan Kardec também explica com relação a isso, faz uma ponderação. Kardec diz o seguinte, também no Livro dos Médiuns, o espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e transmita, né? Então, realmente é bastante interessante, né? Óbvio que vai ter uma participação. Né? Muito bem explicado. Exatamente, vai ter uma participação ali, sem dúvida, né? Deixa eu ver aqui. Kátia está aqui fazendo um comentário também, vejamos. Estudo fantástico, não esqueçam o like. Sim, não esqueçam o like. O YouTube entende que o conteúdo é relevante para você indicar o canal para outros. Só apertar a mãozinha com o dedinho para cima, né, gente? Com certeza. Muito isso aí, Kátia, valeu. O like de vocês, né? O comentário de vocês aí, para que nós possamos ter uma maior avaliação no YouTube, né? Uma maior avaliação do YouTube. Estamos aqui chegando ao finalzinho do nosso programa, nós temos alguns minutos, né? Já acabou? Já temos ainda aqui uns 7 minutos, quase 7 minutos. Já dá para... Tá? Podemos falar mais algumas coisas importantes, né? Mais alguma coisa importante sobre essa situação tão interessante, né? Esse é muito interessante, esse assunto.
Exatamente. Mesmo para o médium já pronto, o médico que já trabalha, porque esse é um ponto. A gente estudando, a gente consegue tirar algumas dúvidas, fazer algumas colocações que às vezes no trabalho do dia a dia a gente não consegue, isso é importante. E é preciso que o próprio médium tenha consciência desta sua participação, né, anímica nas manifestações das quais ele é intérprete, né? Para que ele se sinta mais à vontade nas suas manifestações e não comece a achar, como era o caso do Raul Teixeira, de que é tudo da cabeça dele. Né? E é difícil, né, Silvia? Essas manifestações, elas são bem difíceis de você saber separar o que é anímica e o que é mediunismo. Mas elas não são negativas umas para as outras. Isso que é o mais importante. Uma mistificação, aí sim, aí é algo grave, porque, no caso, na realidade, há um charlatanismo por trás daquilo que está se falando. Eu vou comentar aqui rapidamente, Silvia, uma experiência própria. Essa semana eu trabalhei na sexta-feira, e a gente sabe que a gente trabalha nessa questão de evidência, essa coisa toda, e a gente percebe nitidamente, né, quando as pessoas se apresentam para... As pessoas querem uma informação, né, a respeito do campo vibracional, como eles estão. E, normalmente, a gente trabalha com um amigo espiritual do lado, e ele sempre nos ajudando. E eu fico pensando o seguinte, como é que uma pessoa que chega, que você não conhece, que eu não sei se... Porque eu trabalho de olhos fechados e o tempo inteiro concentrado em oração, pedindo um amparo. E a pessoa chega, e em 1 minuto, a pessoa sentou, diz apenas o nome da pessoa e pede para a pessoa fazer uma prece para poder você entrar no campo vibracional da pessoa. Automaticamente, quando a gente faz a nossa concentração, a gente pede ao amigo para nos manifestar o quadro, vem automaticamente. Então, você veja que... E é uma coisa assim muito rápida, que sai um, entra outro, sai um, entra outro, você não tem tempo de praticamente saber quem é que entrou. Porque todas as pessoas que a gente já atendeu, que a gente já se comunicou, você não sabe, eu não sei. Às vezes as pessoas falam comigo e eu falei, tudo bem, eu fiz que conheço, mas eu não conheço, eu não sei quem é. É verdade. E você veja o seguinte, nem sempre as coisas acontecem da melhor maneira que uma pessoa ela acha que está. E as pessoas chegam caladas, elas não falam absolutamente nada. Então, se não é a presença do amigo espiritual e não sua, né, a gente está ali para tentar não atrapalhar. Para poder passar a informação, você sai com descrédito da situação. Então, é algo que você precisa, de fato, estar muito ligado para que isso não aconteça. Para que isso saia da melhor maneira você falar o objetivo direto, para que a pessoa saia dali, pelo menos, com uma ideia. E aí, quando o dirigente pergunta, e aí, você tem alguma pergunta? Não, é isso mesmo, tá tudo certo. Às vezes elas até falam. E nem sempre as pessoas estão equilibradas. E isso aparece nitidamente no quadro quando a gente vai relatando sobre uma coisa ou outra. Só que você precisa encontrar palavras para você poder não arrasar, porque ninguém vai ali para ser arrasado. As pessoas vão ser para ser ajudadas. Nessa atividade, né, de você fazer as evidências, falar do campo vibracional da pessoa, é muito delicado. Né? É muito delicado. O médium tem que ter a sensibilidade... Tem que ter uma sensibilidade para você... A usar as palavras. Exatamente, porque senão você derruba a pessoa. E a ideia não é derrubar ninguém. Né? E aí você veja, é sempre muito delicado, muito, e cada pessoa é uma pessoa. É um espírito, é alguém que está, naquele momento, como você está falando, é o momento daquela pessoa que, quando você relata, quando você fala, o que o amigo espiritual está ali passando para você. Então, realmente, é algo que precisa de muita responsabilidade para você poder fazer isso. Com certeza. Temos vários comentários aqui, Cosme. Vejamos... A Niura, vejamos aqui,
Maravilhoso estudo, como sempre, gratidão por dividir seus conhecimentos conosco. Nós que agradecemos, querida. Nós que agradecemos. Kátia Moreno, semana de paz e bem a todos. Moadira, boa semana. Já estamos no finalzinho. Francisca. Silvia, você sempre defendendo a autonomia mediúnica. Excelente. Assim, eu acho que o médium ele tem que ter a sua autonomia, ele tem que saber, ele tem que se conhecer e não precisar de uma muleta, né, de alguém dizendo o que está acontecendo com ele, né? A Daniele, como saber se o espírito mistificador, se é um espírito mistificador nas comunicações. Nós, de alguma forma, Daniele, já falamos sobre isso aqui, né? Você tem que analisar a comunicação. Você tem que analisar o linguajar, você tem que analisar a postura do espírito, entendeu? Porque o mistificador, ele sempre vai se trair. Porque o espírito com uma cabeça, uma mentalidade de mistificar, de enganar alguém, ele sempre vai se trair em alguma colocação, né? E, obviamente, que nas sessões mediúnicas existem os amigos espirituais que estão ali, né? Que estão ali nos auxiliando também. Muitas vezes eles permitem que esses espíritos se manifestem, né? Até mesmo para chamar a nossa atenção no sentido da necessidade de estudo, de um estudo maior, né? Então, nós temos que prestar sempre atenção. E como disse Kardec, né? Como disse Kardec, estudo, né? Estudo e atenção com as coisas que estão se passando, né? Estudai e observai. É o que o codificador nos recomendou, né? João Santana, desejo a todos uma excelente semana. Boa noite, Francisca, falando. Cosme, gratidão por compartilhar a sua prática. A Marta Maria Alves dizendo obrigada por tantos conhecimentos. Boa semana para todos nós. Elaine Baima, muito bons conhecimentos. A Ironides colocando aqui, tenham todos uma semana de paz. Que ótimo. Chegamos aqui ao finalzinho, né? Já até esgotamos, estouramos um pouquinho nosso tempo. Então, vamos só partir para a nossa prece, né, Cosme, de agradecimento e encerramento para encerrar o programa da noite de hoje, né? Que foi muito bom e passou muito rápido, né? Passou muito rápido. Né? Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco, que nos auxiliaram na realização deste programa. Muito obrigada pela presença amiga, muito obrigada pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada pela semana que passou, pelo programa realizado, pela semana que se inicia. E que todos nós possamos estar aqui reunidos mais uma vez no próximo domingo, sob as bênçãos da espiritualidade superior, né? E assim chegamos ao final do nosso programa, né, Cosme? Uma boa noite para você, uma boa noite para os nossos amigos, né? Que tenham todos uma ótima semana e estejam aqui conosco no próximo domingo, não esquecendo dos likes, né? São muito importantes para a nossa web rádio, tá? Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Uma boa noite e uma semana de paz para todos. Até. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.